Olá, tudo bem? Você já parou para pensar por que algumas pessoas alcançam o que parece impossível e a gente pensa, será que existe algo especial que elas sabem e a gente, às vezes não? Hoje nós vamos falar como transformar fé e desejo em realidade. Nós vamos falar que nós não temos limites. Hoje eu quero compartilhar com vocês aí um segredo que transforma derrotas temporárias em sucesso permanente. Eu falei no vídeo anterior disso. A gente às vezes perde, tem uma derrota ali temporária, só que a gente acha que fracassou, e na verdade a gente ainda está no caminho. Às vezes tem que mudar a rota, mudar a direção. Não estou falando de truques mágicos ou atalhos, estou falando de uma força real, invisível, essa força poderosa que está dentro de nós, e a gente precisa de ter acesso a essa força. Imagine quando a gente tem aí uma confiança inabalável de enxergar o que você quer na sua vida antes mesmo de ter em suas mãos. Você já tem certeza que aquilo vai acontecer. Você imagina a sensação de saber que não há limites, exceto aqueles que nós mesmos colocamos em nossa mente. Pode soar aí algo grandioso, mas não há segredo mais simples do que isso. A nossa realidade ela é criada pelos nossos desejos e pela fé que nós temos dentro desses desejos. Se você está preparado aí para mudar e também acreditar que é possível e finalmente conquistar tudo o que deseja, esse vídeo é para você. É importante entender que no final das contas, a única coisa que separa nós dos nossos sonhos é o quanto a gente acredita que a gente pode conquistar. Então vamos nesse vídeo aí descobrir juntos como a gente transformar essa força numa realidade. A gente está num mundo, em que tudo é revelado para a gente. E mesmo sem saber exatamente como ou onde vai vir os recursos necessários para a gente conseguir atingir os objetivos, nós temos que acreditar, ter a fé que isso vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Essa fé inabalável de que o que eu preciso está no caminho. Eu tenho que dar o próximo passo. Eu não tenho que esperar chegar algo para mim começar a agir. Eu tenho que agir primeiro. No caminho vai chegar os recursos. Então, na verdade, eu posso enxergar isso como já estivesse acontecido. Quando eu tenho um sonho, eu já tenho que acreditar que ele já aconteceu. É o que a gente chama de gratidão antecipada. A nossa única limitação verdadeira é aquela que nós colocamos em nossa própria mente. Nós, o tempo todo, temos essa entrópise psíquica, que é aquela questão de ficar pensando somente em coisas negativas. Isso atrapalha bastante. Então, quando deixamos de reconhecer esses limites, essas crenças limitantes, nós encontramos aí formas de satisfazer os nossos desejos, mesmo quando enfrentamos o que a gente chama de derrotas temporárias. Isso pode acontecer, aí nós temos que mudar a rota. A gente tem que acreditar, que o fracasso permanente, ele não existe, de forma nenhuma. O que chamamos de fracasso, muitas vezes, é uma bênção disfarçada. Às vezes o caminho está errado, a gente tem que mudar aquela rota. Sempre vai existir uma solução para cada problema legítimo, por mais difícil que ele pareça. E uma dica quando acontece problemas que a gente pensa que é insolúveis, começar com as soluções mais fáceis, tentando eliminar o que está ao nosso alcance. Eu, por exemplo, percebi que para cada experiência de dificuldade, fracasso, adversidade, existe aí uma semente de benefício equivalente. Se a gente conseguir avaliar aquele problema, aquele fracasso temporário ali, analisar ele a fundo, a gente vai conseguir enxergar essa semente equivalente para reverter. Os grandes realizadores, por exemplo, são aqueles que mais enfrentaram desafios e aprenderam a lidar
com as forças e as derrotas temporárias. Se vocês pegarem a história de pessoas aí que têm grandes resultados na vida, em todos os sentidos, essas pessoas enfrentaram grandes derrotas e conseguiram solucionar todas. E utilizou aquela energia para ter uma força equivalente e ter um resultado positivo. Um grande valor que a gente tem que entender é dar antes de receber. Quando a gente quer algo e às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, a gente tem que fazer isso. Quando toca no seu coração para ajudar, ajude. Por quê? A gente está dando antes de receber. Então, a recompensa por isso, ela nem sempre vem das mesmas pessoas que estamos ajudando. Mas, de alguma forma, vai vir uma recompensa. Enquanto nós estamos bem conosco, no nosso interior, mas fora da nossa zona de conforto, dentro da nossa zona de ativação, nós adquirimos qualquer coisa material que nós precisamos. E além disso, conquistamos felicidade e principalmente a paz de espírito, que é dormir com a consciência tranquila. O que mais a gente precisa desejar? Se você tem felicidade e também paz de espírito, eu acredito que não precisa de mais, nada. Então, o que a gente precisa? Concentrar no nosso objetivo e deixar o plano fluir. É o objetivo de cada dia. Você tem um plano em mente, ele vai fluir, mas concentre no seu objetivo de cada dia. Eu não estou dizendo que o sucesso material ele é conquistado sem planejamento, ok? Mas que o poder que transforma pensamentos em realidade vem de uma fonte que conhece os nossos planos até melhor do que nós. Uma fonte externa. Nós devemos, quando a gente vai pedir algo, quando a gente vai rezar, fazer uma oração, nós devemos antes, devemos rezar antes das dificuldades e ter gratidão por tudo o que possuímos. Às vezes nós já temos muitas coisas, ou se não temos muitas coisas, a gente tem que agradecer pelo aquilo que a gente já tem, que a gente está pedindo para o universo, que a gente gosta daquilo que a gente já tem, e a gente vai conseguir alcançar mais. Quando a gente pede sem agradecer, não vai acontecer nada. Todos nós temos o poder de mudar o nosso estado mental, material ou financeiro. Mas primeiro nós precisamos mudar as nossas crenças limitantes. A mente sempre age conforme os nossos desejos mais profundos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Porque, de fato, a gente já tem aquilo. Se a gente deseja aquilo, a gente já tem. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está desejando coisas que não são boas, pensando em coisas negativas. Então, a gente, de fato, já tem aquilo. Então, a fé é o ponto de partida de toda grande realização que a gente consegue. Nada dentro da razão é impossível para quem acredita em si mesmo. Nada é impossível dentro da razão, certo? A oração, seja em palavras ou silenciosas, quando a gente está orando, principalmente agradecendo, a oração em forma de gratidão, é uma forma da gente fortalecer a nossa fé. O estado de espírito durante a oração é o fator determinante para o sucesso dessa oração. A fé é como um canal que abre o acesso para o nosso sexto sentido. A gente consegue conectar com poderes e informações além dos nossos 5 sentidos, certo? Então é importante a gente ativar esse sexto sentido. Então nós vamos concluir que, no final das contas, tudo começa e termina com as nossas crenças, no que é possível. As limitações, elas só existem quando nós colocamos ela dentro da nossa mente. A gente tem que ter fé, tem que visualizar o que a gente deseja e continuar avançando, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Nós não podemos parar nas dificuldades. A gente tem que lembrar que cada adversidade carrega uma semente de aprendizado e crescimento. A gente tem que aprender também com
os fracassos temporários. Cultivar essa força, confiar no seu caminho e permitir que a energia impulsione a gente todos os dias. O sucesso está próximo, esperando que a gente busque ele. Então é importante ter os objetivos definidos e dar o próximo passo. Começar a agir, mesmo quando a gente não tem vontade de agir, a gente tem que ter uma ação inicial. Quando a gente começa a fazer algo, já nos primeiros dias da manhã, é importante um exercício físico, cuidar da mente, fazer uma oração, agradecer pelo que você já tem e iniciar o seu dia com um planejamento, com um plano definido. E quando você já tem um plano definido, começa com as primeiras tarefas, vai fazendo as tarefas ali, que muitas das tarefas dentro desse plano, elas podem ser solucionadas às vezes sem você fazer nenhum tipo de esforço. Ok? Forte abraço.